Olá pessoas, bem-vindas ao canal O Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo e hoje nós vamos viajar para o Velho Oeste. Eu sou muito fã do Velho Oeste, sou muito fã dos personagens do Velho Oeste. De um em especial, do Tex. Quem consegue ler o que está aqui atrás de mim vai perceber isso facilmente. Mas não é atrás do bom e velho Tex que a gente vai hoje. A gente vai atrás de um sujeito chamado George Parrott. George Parrott provavelmente nasceu em 20 de março de 1834. É uma data um tanto imprecisa, mas é a mais provável. Ele era conhecido por muitos nomes naquela época, mas principalmente pelos homens da lei, ele era conhecido como Big Nose. Porque ele tinha uma característica física que era impossível as pessoas não notarem. O cara tinha um narigão enorme. E essa característica o distinguia em absolutamente qualquer lugar onde ele fosse. Essa característica e a incômoda mania que ele tinha de roubar as pessoas. George Parrott era um ladrão, um assaltante, um malfeitor, bem ao estilo do Velho Oeste que a gente vê nos filmes. Ele agia principalmente numa região do rio Powder River, era o nome do rio. Nessa região era, digamos assim, o palco principal do Parrott. Isso fica no Wyoming. E naquela época ele atuava muito por ali, ele era muito ativo. Suas principais atividades consistiam em assaltar carroças, roubar carroças, diligências, roubar os passageiros da diligência. E quando possível, por que não, ele assaltava trens. Inclusive, foi numa tentativa frustrada, mas muito audaciosa, diga-se de passagem, de assalto a um trem, que ele acabou cometendo o seu crime, que foi o mais grave de todos e que com certeza foi o que levou à sua perdição e posteriormente ao fazê-lo figurar nesse vídeo. Porque George Parrott é o incrível homem que virou sapato. É isso aí. E como chegou a isso? Bom, tem muito a ver com esse crime e essa tentativa de assalto ao trem. Acontece que o assalto ao trem acabou falhando. E a gangue do Parrott, ele tinha uma gangue, acho que eu não mencionei isso ainda, né? Ele não agia sempre sozinho. Quase ninguém agia sempre sozinho naquela época do Velho Oeste, né? Ele e sua gangue acabaram, então, fugindo e sendo perseguidos por um xerife e um policial, um investigador, um delegado, vamos dizer assim. E eles emboscaram esses dois homens da lei. O xerife chamava-se Robert Winglefield, ou algo do tipo. Eu não vou nem tentar pronunciar melhor que isso. O delegado era Henry Vincent. Os dois, infelizmente, foram emboscados pela gangue do Parrott e assassinados. Depois disso, o Parrott achou que o local estava muito quente para ele e acabou saindo da região. Ele deixou esse palco que ele gostava de atuar na região de Powder River. Acontece que certa vez ele estava em um bar e acabou cometendo um erro. Por essa época, neste meio tempo, principalmente após o assassinato dos dois homens da lei, ele já estava ainda mais conhecido. E a Union Pacific, que era a empresa dos trens, né, a detentora da linha ali, da maioria dos trens, acabou oferecendo inclusive uma recompensa de $20 mil pela captura do Parrott. $20 mil, principalmente naquela época, era uma verdadeira fortuna. Ou seja, ele realmente era um cara considerado perigoso. Então, ele era conhecido em toda aquela região. A fuga, a saída daquela região acabou sendo a única solução. Ele foi, então, tentar a vida em outras paragens e acabou em 1880 em um bar
numa cidadezinha chamada Mile City, se embebedando e falando demais. Ele e os seus comparsas acabaram não só se gabando da tentativa de assalto ao trem, como do assassinato dos 2 homens da lei. Sabe como é que é? As pessoas bebem, soltam a língua, eles acabaram falando demais. Como resultado, eles foram presos e mandados de volta para o Wyoming, aonde seriam julgados. Parrott, então, o Parrott, foi condenado à forca. Eu não tenho informações do que aconteceu com os outros membros da gangue. Até porque o foco aqui na coisa toda é ele. Quem tinha o destaque, era ele. Ele acabou condenado à forca. E olha só que curioso. Parece que a vida desse cara era muito marcada não só pela violência inerente a quem escolhe uma vida criminosa, mas também por decisões erradas. Né? Foi uma péssima decisão tentar assaltar aquele trem, foi uma péssima decisão tentar acabar matando os homens da lei, e 10 dias antes de ser enforcado, ele acabou tomando outra péssima decisão, ele tentou fugir. Nessa tentativa de fuga, ele acabou sendo capturado e espancado por uma multidão de mais ou menos 200 pessoas. E inconformados com a tentativa de fuga dele, as pessoas ainda acabaram o enforcando naquele momento mesmo em um poste de telégrafo. Ou seja, ele acabou adiantando a própria execução porque tentou fugir. Isso aconteceu no dia 2 de abril de 1881. Foi quando ele tentou essa fuga infeliz e acabou enforcado mais cedo do que precisava. Acontece que no meio daquela multidão toda que acabou assistindo e participando do enforcamento do Parrott, estava John Osborne. E esse sujeito tinha uns gostos meio peculiares, vamos dizer assim, meio sádicos. Ele observou que absolutamente ninguém apareceu para reclamar o corpo do malfeitor. Ninguém veio levar o corpo do Parrott. Então ele pensou, posso tirar proveito da situação. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi enviar o cérebro do Parrott para um amigo dele chamado Thomas McGee, que era médico, para que esse examinasse o cérebro, fazendo um estudo científico de mentes criminosas. Ou pelo menos um estudo científico tão científico quanto podia ser feito naquela época, né? Esse Thomas McGee pegou a parte de cima do crânio do Parrott e deu de presente à sua assistente. Lillian Head era o nome da sua assistente. E ela contava com apenas 15 anos nessa época. E ela deve ter ficado muito feliz com o presente. E eu não estou sendo irônico, porque eu acho que ela ficou mesmo. Inclusive, como curiosidade adicional, a Lillian, em anos posteriores, anos mais tarde, viria a se tornar uma grande médica no Wyoming. Naquela época ela tinha só 15 anos e ganhou um crânio de um homem, a parte de cima, como presente. Ela usou o crânio como patente de porta, como vaso de flores e como cinzeiro. Você vê que ela era bem criativa, né? Deu várias utilidades para aquela parte do crânio. Sobre o estudo científico do McGee, nada a dizer, né? O que queria descobrir olhando o cérebro de um cara com o que se tinha de conhecimento científico e tecnologia na época? Nada. Isso era mais um exercício sádico, eu acho. Mas o bom e velho Osborne, esse sim soube aproveitar o corpo do Parrott. Uma das primeiras coisas que ele fez foi mandar confeccionar uma máscara com a pele do rosto do Parrott. Pra quê? Sei lá, porque ele quis. Depois ele pediu para um sapateiro fazer um par de sapatos
com a pele do corpo do Parrot. Inclusive dizem as más línguas que esse sapato, que ele mandou fazer como um sapato de baile, pediu para fazer de estilo um sapato de dança, foi o sapato que ele usou durante a sua campanha para se eleger governador pelo Wyoming, o primeiro governador do Partido Democrata, inclusive. E segundo palavras do próprio Osborne, ele havia pedido para o sapateiro deixar visíveis no sapato os mamilos do Parrot, porque ele achava que isso seria uma forma de provar, sem nenhuma sombra de dúvida, que o sapato havia sido feito com pele humana. Mas muito decepcionado, ele teve que admitir que o sapateiro acabou não seguindo essas instruções. Eu imagino esse sapateiro, né? Eu imagino um cliente chegando ali na sua sapataria, lhe entregando pele humana e dizendo: faça um sapato para mim e, por favor, mantenha os mamilos. Porque eu quero provar para as pessoas que eu fiz um sapato com pele humana. Dia normal na sapataria, né? Como qualquer outro. Isso aí devia ser o cotidiano do cara. E olha só, a melhor parte é que se você ficou curioso, se você quer ver isso de perto, ainda é possível. Porque as partes do crânio do Parrot, mais a máscara, mais o malfadado sapato, existem até hoje. Elas estão expostas no Museu do Condado de Carbon, no Wyoming. E você pode ir até lá ver essa belezura, essa maravilha da arte humana e dos bons pensamentos que nós costumamos ter. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Como sempre, vou deixar meu abraço a todo mundo que acompanhou o vídeo até o fim. Não vou deixar para quem não acompanhou, porque a pessoa não vai vir até essa parte para ver, né? Eu tô ligado. Vou pedir que quem não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Vou pedir para vocês compartilharem aquelas coisas que a gente sempre pede que tanto ajudam qualquer canal. Fui!